Fala, turma! Neste vídeo, do comecinho, vamos ver o Regimento Geral da Unesp. Primeira coisa, lá no Google, no buscador, Unesp. Buscamos. Aí sim, você vai observar www.unesp.br e clicando aqui, a página da Unesp. Aqui nas abas sobre a Unesp, nós viremos aqui em Reitoria, depois aqui, Secretaria-Geral. Abre-se, então, nova página. Aqui, vamos em outra aba, Legislação, Legislação Unesp. Clicando, olha só, tem o Estatuto, Regimento. Vamos estudar o Regimento. Clicando aqui, temos acesso ao Regimento mais atualizado possível. Vou deixar na descrição deste vídeo este link aqui. Você acessa diretamente o Regimento Geral da Unesp, que você precisa estudar para o concurso público da Universidade Estadual Paulista. É a versão consolidada, inclusive com nova capa aqui. E você vê escrito atualizado até 10 de março de 2025. Então, até esta data de gravação e postagem do vídeo, 6 de julho de 2025, é esta versão que você precisa estudar. E é bem legal estudar esta versão atualizada lá para a sua prova, porque, por exemplo, houve alterações. Você vê, artigo 24. Além da competência expressa lá no artigo 34 do Estatuto da Unesp, compete ainda ao reitor da Unesp. E você vê os incisos, e isso aqui, foi recentemente alterado, com o acréscimo do CAD. Antes, estava escrito baixar resoluções decorrentes de decisões do Conselho Universitário e do CEP, competência do reitor. Mas agora, baixar resoluções decorrentes de decisões do Conselho Universitário, decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e decisões do Conselho de Administração e Desenvolvimento da Unesp. Tá bom? Então é importante o estudo de legislação atualizada. Outra atualização bem recente, creio eu, aqui no artigo 113. Vamos ver? Isso mesmo, olha aqui. Aqui no inciso 1, houve uma alteração. Leia o que está valendo agora. Artigo 113. A realização do concurso para provimento de cargo de professor assistente vai obedecer às seguintes normas. E seguem aqui as normas. 1, 2, 3, 4, 5. Esta norma aqui, do inciso 1º, a banca examinadora será composta de 3 professores indicados pela congregação ou pelo conselho diretor, podendo um deles, no máximo, pertencer à unidade universitária. Isso é o que está valendo. Fábio, e o que era antes? Isso não importa. Não importa. Você vai se confundir. Você tem que saber que agora a redação é esta. E a banca VUNESP tem gostado, nas provas anteriores, de cobrar conhecimentos sobre concurso para provimento de cargo de professor assistente e concurso para provimento de cargo de professor titular. Precisa saber, então. Vai que ela cobra isso aqui já na sua prova? Importante, então, esta consideração. Quando você estuda o Regimento Geral da Unesp, primeira coisa, estes dizeres iniciais, você não precisa se preocupar. Você já vem aqui, pula tudo isso e vai ao artigo 8º. Fábio, mas cadê artigo 7º, 6º, título 3 da administração da universidade, capítulo 1? Você não precisa saber essas subdivisões, título, capítulo, não. Você precisa saber de artigos e incisos, inclusive parágrafos, alíneas. Mas não é preciso decorar o artigo tal, o parágrafo único do outro artigo, a linha C do inciso. Não é isso. Você tem que saber, por exemplo, quais são as atribuições do Conselho Universitário. Você lê no artigo 10. Além de atribuições que estão fixadas lá no artigo 18 do Estatuto da Unesp, que se na sua prova, ou melhor dizendo, se no edital de abertura de inscrições, lá no conteúdo programático, não tem Estatuto da Unesp,
você não precisa saber o que está escrito lá no artigo 18. Lá não. Você precisa saber aqui, artigo 10 do Regimento Geral da Unesp. Quais são as atribuições do Conselho Universitário? Criar comissões transitórias ou permanentes para a sua assessoria. Decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos, reticências, ouvido o CEP. Aprovar a constituição das unidades auxiliares previstas nos artigos 6º e 7º do Estatuto. Quando eu estudei para a minha prova, eu fui lá no Estatuto para saber quais são essas unidades auxiliares que estão previstas lá no artigo 6º e no artigo 7º do Estatuto. Foi uma curiosidade. Eu nunca vi cobrança disso aqui. Tá bom? Mas vai que na sua prova está lá. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, aprovar a constituição das unidades auxiliares previstas nos artigos 6º e 7º do Estatuto é competência, 2 pontos, do CEP, da congregação, do reitor, do diretor, do chefe de departamento. Não, ninguém desses que eu falei, mas do conselho universitário. É claro que eu só estou provocando você. O que você precisa saber, entre outras coisas, do Regimento Geral da Unesp, é o que compete a quem compete o quê? Aprovar a constituição disso daqui, ó, competência do CO, Conselho Universitário. E o que você precisa saber do regimento? São as siglas CO, Conselho Universitário, CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CPA, Comissão Permanente de Avaliação, AUIN, Agência Unesp de Inovação. E tudo isso você aprende com o estudo, a repetição, ouvindo inclusive o Regimento Geral da Unesp. Aqui no canal Or Concurso, gravei um vídeo com este regimento aqui, ó, lido para você. A versão mais atual possível, essa aqui, ó. Tá bom? Voltando ao que dizíamos. Então, pode ser, e existem pessoas que perguntam, bem legal a pergunta, qual é a instância máxima da Unesp? É o Conselho Universitário, é o CEP, é o CAD, é o reitor, o diretor? Turma, galera, o importante, porque isso de hierarquia seria mais lá no Estatuto da Unesp. Aqui no Regimento Geral da Unesp, você vê que cada órgão tem a sua atribuição competência. Por exemplo, a congregação de uma unidade universitária, que é uma faculdade ou um instituto da Unesp, ela tem o poder de nomear os componentes de bancas examinadoras de concursos para provimento efetivo de cargos inicial e final da carreira docente, bem como de concursos para obtenção de títulos acadêmicos. Então não precisa ser o conselho universitário para isso. A congregação tem essa competência. O que eu quero dizer é que, é claro que, lá no fim das contas, você acaba entendendo que chegam ao conselho universitário da Unesp os assuntos mais delicados, mais importantes, mais graves, mais pesados, de maior relevância, tudo, talvez. Mas você tem que entender que o CEP tem as suas competências. E algumas das competências do CEP, ele dá a palavra final e acabou. Não é porque ele fala que sim, aí teria que passar necessariamente para o Conselho Universitário dizer se sim ou não. Não é isso o que você aprende, pelo menos olhando o Regimento Geral da Unesp. Tá vendo? Isso que é importante de dizer. Porque você vê no artigo 14, compete ao CEP deliberar sobre os recursos que lhe forem submetidos, opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade. Olha a diferença. Aqui, ele opina sobre incorporação de faculdades, escolas ou institutos à Universidade Estadual Paulista. Ele opina, ele não decide. Então, você pode entender que alguém vai decidir sobre incorporar faculdades. Neste caso aqui, o CEP, como competência, ele apenas opina e, de repente, lá acima dele, alguém vai decidir. Mas o CEP, sim, ele baixa normas sobre transferência de estudantes de um curso para outro da Unesp, ou daqueles estudantes provenientes, oriundos de outras instituições de ensino superior, na verdade. E o CEP, ele baixa normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula. Então, o Conselho Universitário,
muito embora reconhecidamente maior de todos os órgãos? Será? Tudo bem, mas é importante saber que, quanto a trancamento e cancelamento de matrícula, o CEP tem a competência de baixar normas. O Conselho Universitário não vai baixar normas sobre isso aqui. Você está entendendo? É cada um no seu quadrado, ok? E você vê, poxa vida, mas no regimento, o Conselho Universitário parece que só tem 4 atribuições, mas você vê que eram 12. E aqui, ó, no documento, muitos incisos revogados, as redações foram suprimidas, porque muito do que estava aqui já estava no Estatuto da Unesp. Lá no Estatuto da Unesp, você vê dezenas de competências do Conselho Universitário. Mas você precisa saber daquelas competências lá no Estatuto? Não. Você precisa saber destas. Estas é que podem ou vão ser cobradas na sua prova. Tá bom? Inclusive, isso aqui já caiu em prova anterior. Baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula. É competência, 2 pontos. Do Conselho Universitário. B. Do CEP. C. Da congregação. E a resposta era CEP. Porque tá aqui, ó. Artigo 14 do Regimento Geral da Unesp. Tá entendendo o que eu quero dizer para vocês? Não é difícil o estudo desta legislação, não. Não é. Isso aqui já foi cobrado, ó. Professor colaborador, professor visitante. Vamos passear no documento e relembrarmos aquilo que já foi cobrado? Galera, turma, já foi cobrado sobre CPA, já foi cobrado sobre Agência Unesp de Inovação. Olha, isso cobra bastante. Penas disciplinares, repreensão, suspensão, demissão. No caso do aluno, tem ainda advertência e tem aqui, ó, desligamento, advertência verbal, desligamento. Precisa saber quais são as penas. Precisa saber quem tem competência para aplicar as penas, muito importante. Sobre transferência de servidores, se pode, se não pode, se é permitido ou não, ou é permitida a transferência, né? Isso é bastante importante. Há atribuições do diretor. O diretor é a figura mais importante ali de uma faculdade ou de um instituto, que são as unidades universitárias. E o reitor, Fábio? O reitor é a figura executiva mais importante de toda a Unesp. Reitor, você pensa na Unesp inteira. Diretor, você pensa naquela figura de cada uma das mais de 30 unidades universitárias da Unesp. Tá bom? São, assim, conceitos, pensamentos, reflexões a respeito do Regimento Geral da Unesp que você, assistindo aos vídeos aqui do canal, são 6 playlists dedicadas a esta legislação. Com o tempo, você vai assimilando o conteúdo e vai entendendo um pouco mais, tá bom? Fala de concurso público aqui no regimento, fala de pós-graduação na Unesp, calendário escolar já foi cobrado, inclusive na minha prova lá em novembro de 2022, caiu isso daqui, revalidação de diploma, isso aqui já foi cobrado, cursos de especialização, aperfeiçoamento, etc e tal. Precisa saber, olha, vai valer a pena eu dizer isso aqui. Quantas pessoas errariam lá no concurso público da Unesp? A obtenção do título de mestre é um pré-requisito para a obtenção do título de doutor. Não! Olha aqui. Fábio, eu não concordo, não importa o que a gente acha, importa o que está escrito aqui. Se cai na sua prova, você fala na alternativa lá na prova, tá errado. A obtenção do título de mestre não é pré-requisito para a obtenção do título de doutor. É o que está escrito no regimento. Vale o que está no regimento. Beleza? Então falamos um pouquinho sobre o Regimento Geral da Unesp, sobre a importância do estudo de legislação atualizada. Mostrei para vocês as modificações mais recentes. Lembram-se? Baixar resoluções decorrentes de decisões do Conselho Universitário, do CEP e do CAD. Tá aqui, ó. É competência de quem? Do reitor. Olha aqui, artigo 24. Também lá no artigo 113, inciso 1º, lembram-se? Falei para vocês que houve modificação na redação? Não importa o que estava escrito antes. Tem que saber o que está escrito agora, ó. A banca examinadora será composta de 3 professores indicados pela congregação ou pelo conselho diretor, podendo um deles, no máximo, pertencer à unidade. Tá aqui, ó, inciso 1º do artigo 113, e você vê esse número 95. O que é isso, Fábio?
alterada a redação pela resolução Unesp número 6, de 6 de março de 2025. Então, o 95 está indicando isso, ó. O que vale é essa nova redação alterada por resolução Unesp. O que está em tela é o que é mais atualizado possível para você. Beleza? Isso aí. Bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera. Valeu. Opa, e o like? Deixou? Obrigado. Vamos juntos até a aprovação. Valeu, turma!